Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com mais um evento ao professor Sérgio, é, mais um evento do Museu do Holocausto de Curitiba, nessa sequência de aulas, debates, bate-papos que o museu tem proporcionado nas últimas semanas, hoje com um tema especial, convidado mais do que especial, o professor Sérgio Feldman, uma referência naquilo que diz respeito à historiografia e aos estudos judaicos já de bastante tempo, com muita coisa publicada, o professor que é do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, é coordenador do Laboratório de Estudos Tardo-Antigos e Medievais Ibéricos da Universidade Faradis, graduado em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, mestre em História Social pela USP, doutor em História pela UFPR e mais tanta coisa que a nossa bagagem é influenciada pelos estudos e pelas reflexões do professor Sérgio, que tem um lugar especial também na história do Museu do Holocausto de Curitiba. Foi lá atrás, no início desse século, que o professor Sérgio começou os primeiros estudos, as primeiras movimentações, mobilizações, para que, alguns anos depois, o museu pudesse ser concretizado. Né? Então, primeiro, boa tarde para todos, para todos, boa tarde, professor Sérgio, e agradeço muito, muito o convite. A gente, lembrando também, todo mundo que está participando aqui dentro do Zoom, que o ideal é que vocês façam as perguntas nesse botão que está embaixo na tela de todo mundo, Q&A, Questions and Answers, ali perguntas e respostas. Se a gente conseguir restringir as perguntas a esse botão, fica mais fácil a gente se organizar depois. Lembrando que esse evento está sendo transmitido também lá no Facebook, vocês também podem fazer comentários, perguntas ali no final da apresentação do professor Sérgio. Enfim, nós vamos abrir para as perguntas, para as colocações, então aqui no Zoom e também lá no Facebook. Lembrando que o professor Sérgio está ministrando durante essas quintas-feiras do mês de junho, todas essas quintas-feiras, sempre às 8 da noite, o curso Deicidas, os Horários e Aliados do Demônio, do antijudaísmo ao antissemitismo, reflexões sobre um preconceito milenar. É possível assistir às aulas, o curso é gratuito, para quem se interessar, para ainda pegar o finalzinho, ali o final do curso é possível também. Eu vou colocar o link aqui no chat do Zoom, e se no Facebook tiver alguém interessado, é só colocar ali nos comentários que a gente responde, dando o caminho ali do grupo no Facebook para que possa assistir essa aula. Então, bastante, professor Sérgio, boa tarde. Eu vou compartilhar uma apresentação que o professor tem aqui para nos ajudar a guiar o raciocínio, mas, primeiro de tudo, antes de colocar a tela ali no ar para todo mundo, boa tarde, prazer gigantesco tê-lo aqui conosco nessa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Sabe que você é suspeito, né? Porque você mora no meu coração, no coração do meu filho, que foi teu colega de pré-escola. Você foi colega de pré-escola do Ariel, cara. Verdade. Quer dizer, fica suspeito. Todos esses elogios que você fez para mim ficam suspeitos. Né? Você, como é que se diz? Não é da família, mas é dos amigos. E amigo, às vezes, é mais que família, né? Mas, enfim. E o Museu do Holocausto Curitiba, em geral, a comunidade de Curitiba, o Museu do Holocausto em particular, são muito próximos de mim, porque, como você falou, eu participei do projeto. Nessa época, eu passei no concurso aqui em Vitória, vim para cá,
parou o projeto e depois voltou. E voltou com gente altamente gabaritada, o pessoal que fez a montagem, e você e a Denise que toca o museu, tem uma filha minha que trabalhou um períodozinho no museu. Então, a gente sabe da qualidade do trabalho do museu e, por isso mesmo, quando você me convidou, eu não é que eu aceitei, eu fiquei muito feliz, porque eu não vou falar de honra, porque honra é um negócio meio assim, felicidade mesmo, prazer de poder estar aqui. Realmente tem esse outro curso, estão convidados, tem mais 2 encontros, mas o da quinta-feira tem muito a ver com isso que nós vamos falar hoje. Porque nós vamos falar do diabo no imaginário medieval judaico, e quinta-feira é o imaginário medieval não judaico, vendo os judeus como demoníacos. É o outro lado do diabo e dos judeus. Aqui são os judeus vendo o diabo, e lá são a população medieval olhando para os judeus como demoníacos. Tem um artigo também, né, Carlinhos, que eu passei para você, que depois acho que você disponibiliza, né? Isso. Beleza. Esse artigo é a base da palestra. Primeiro foi escrito o artigo. Isso foi bolado numa... Eu tive um ano sabático na Universidade de Bar-Ilan, Universidade israelense, ortodoxa, né? E um professor me motivou a pesquisar isso. Depois eu guardei esse material, fiz o trabalho, o paper, e nunca publiquei. Levou uma década para eu resolver publicar, e eu publiquei ele. Já estava na academia, já estava aqui na UFES, mas eu tinha guardado, eu guardei ele, eu tinha ele salvo parcialmente, refiz, e ele me dá um prazer muito grande porque é um tema que me agrada. Vamos para os slides. Vamos lá. É super interessante essa relação que é possível fazer também, esse link, né, o que é o tema do nosso encontro de hoje, pelo fato do judaísmo ser estritamente monoteísta, né, não tem nenhum espaço para esse tipo de dualismo, como tinha colocado, né, a teologia judaica não aceita a existência do diabo, mas na prática as coisas são diferentes, e o link com a questão do judeu visto como um aliado do demônio, que é o tema da aula da quinta-feira. A gente vai poder fazer esse paralelo interessante. Então, eu passo a palavra agora para o professor Sérgio, que vai nos dar uma aula, vai nos presentear com esse conteúdo, com essa sabedoria de um tema que não está na pauta do dia, né? Que é um tema bastante curioso, e daqui a pouco a gente abre para as questões, para o debate, para as perguntas. Então, eu passo a palavra de novo ali para o professor Sérgio, querido, para que possa nos presentear aí com esse conteúdo. Está lá, está na tela. O Carlinhos falou corretamente, no judaísmo não caberia uma segunda entidade. Em religiões dualistas, como o maniqueísmo, né, o zoroastrismo, o masdeísmo, que são religiões orientais dualistas, que têm um Deus do bem, um Deus do mal, um contraponto. No judaísmo, o mundo é feito a partir de Deus e é originário de Deus. E tudo que tem no mundo é bom. Deus vai dizendo ao final de cada dia que ele faz alguma coisa que é bom. Então, não tem mal no mundo, mas existe mal no mundo. Então, de onde é que vem esse mal? E nós vamos ter que pensar essa saída. Vocês vão ter que me ajudar a resolver isso aí. Mas vamos para o primeiro slide. Inexistência do diabo na Bíblia hebraica. Realmente, se abrir a Bíblia hebraica, não tem o diabo. Porém, quando se entra no livro de Jó, que é um livro já do final do período da escrita da Bíblia, da edição da Bíblia, aparece um personagem lá que está discutindo com Deus no tribunal celeste, que é um tal de Satã. Ele é um assessor de Deus. Ele não é um inimigo de Deus, ele não é um contraponto de Deus. E o nome Satã vem do hebraico leastin. É um sin, um tet e um nun, que seria acusar, falar mal. Ele seria uma espécie de promotor do tribunal celeste. A discussão entre eles, a discussão entre os membros da corte celestial, é Deus e um assessor dele.
Porque o Deus é único e onipotente, mesmo com a presença desse Satã. Mudança de slide. O judaísmo combate fortemente a idolatria, os deuses dos povos vizinhos, e ele enxerga a malignidade dos elementos desse panteão cananeu. Eles são colocados como uma percepção do mal. Eles se aproximam a algo que seria o demônio, mas não é o diabo na concepção das religiões monoteístas posteriores e nem do judaísmo posterior. É uma outra coisa, é uma espécie de o outro é o diabo, o outro é o mal. Então, o que é diferente é demonizado. Mas tudo que tem no mundo vem de Deus, e Deus criou. Seja bem, seja mal, guerras, secas, mortes. Pode-se questionar por que Deus faz isso, se o povo é bom, se o povo é justo, tá? Mas a pergunta que se faz, pode o Deus do pacto ser a origem do mal? Porque se não tem uma entidade para jogar ali o mal, de onde é que ele vem? Então, vem do Deus bom? Slide. Quando há destruição do primeiro templo, no ano de 586, mais ou menos, eu uso essa notação AEC, que seria antes da Era Comum, que é uma notação neutra, para não haver uma expressão como Cristo, que é uma expressão ideológica. Então, antes da Era Comum seria o que se usa usualmente como antes de Cristo. Ocorrem 50 anos de cativeiro da Babilônia. E lá, os judeus, que já tinham forte influência da Mesopotâmia, cujos reinos foram destruídos por assírios e depois por babilônios, tinham já uma relação. Eles se influenciam muito de crenças e de mitos de criação babilônicos. Tanto o Jardim de Éden, quanto Noé, Gilgamesh, e também contrapõem-se, dialogam com doutrinas dualistas orientais. E o que hoje vem se chamar de zoroastrismo, mas também se chamava na época de mazdeísmo. Então, teriam dois deuses, um do bem, um do mal. O do bem seria o Ahura Mazda, daí mazdeísmo, e o outro seria o Ahriman. Esse mazdeísmo trabalha com a ideia de que esse conflito é um conflito cósmico e que o homem vai ter que se colocar na posição do lado do Deus do bem, senão a situação para ele vai ficar muito ruim. Então, essas influências começam a entrar no judaísmo. Até o período do segundo templo, não havia isso, mas no período do cativeiro da Babilônia há um contato, né? E há uma influência que começa a entrar no judaísmo. Slide. E aí a gente encontra um trecho que tem gerado interpretações diversas. É um trecho do Gênesis 6, tá? Que fala de uma relação carnal entre filhos de Deus e filhas dos homens. Filhos de Deus é tudo e não é nada. Filhas dos homens seriam as mulheres. Então, esses homens começaram a se multiplicar na face da terra, tiveram filhas, e os filhos de Deus seriam alguma coisa para cima? Pode ser, mas não está claro. Eles viram que as mulheres eram bonitas e tomam elas. Então, essa relação carnal entre seres mais espirituais com seres terrenos gera a ideia de que é uma espécie de uma queda. Isso vai permitir interpretações múltiplas a posteriori. É um trecho que está colocado na Bíblia, não se sabe de onde ele vem, é de mitologia de algum lugar da Mesopotâmia ou dos cananeus. Mude o slide. Aí vão surgir os chamados anjos decaídos ou nefilim. Isso já é uma interpretação, já é uma exegese do texto. Tá? Esse trecho, esse Gênesis 6, é estranho ao conjunto do livro, anjos descendo e tendo relações carnais com filhos dos homens. É uma mistura, é um mix de mitologia com a religião judaica. Depois disso, vai ser releitura disso num livro místico, um livro digamos, Cabala, mas da mística judaica, que é o livro de Enoque, que é um livro já do final do período do Segundo Templo, e vai ser a base da crença cristã no diabo. E é uma vertente judaica, inicialmente. Seres espirituais
interagindo com a carnalidade. E já que tem um contraponto de valorização. O que é espiritual é bom e o que é carnal é ruim. Coisa que no judaísmo não tem, porque no judaísmo as duas coisas são boas e são complementares. O homem é corpo e o homem é espírito. O homem tem, pode se ver também como alma e espírito, mas não importa. Se fazer os três tópicos, alma, espírito e corpo, vamos ficar só na espírito e corpo, e não tem nada de mal nisso. Mas aqui começa a se colocar a malignidade dessa relação de seres espirituais com a carnalidade sendo algo decaído. Mudar. A igreja cristã não nega e faz uso dos conceitos de diabo, do mal e da carnalidade. Ela não vai nunca aceitar excessos dualistas. A igreja sempre vai resistir a cair num dualismo total, vai perseguir, inclusive, os dualistas. Mas a igreja tem algumas posturas que se aproximam no dualismo. Eu vou separar dual e dualista. Dual seria próximo, tem bem e tem mal, e dualista seria a ideia de duas entidades. Não há no cristianismo duas entidades no mesmo nível, no mesmo poder, sendo uma boa e uma má. Tá? Tem o Deus acima e vai aparecer o diabo, mas ele é abaixo, ele não tem o mesmo poder. Então, o diabo aparece na exegese cristã, na teologia, e inclusive o João Crisóstomo é o que mais agudiza essa relação do diabo com os judeus. O Agostinho de Hipona percebe que o diabo transita na cidade terrena. Ou seja, a patrística, que são os grandes pensadores cristãos, desde o ano 100 até o ano 500, passando um pouco também, depende da nomenclatura que se usa, esses padres da igreja patrística cristã têm muito diabo presente nos textos deles e muitas vezes associado aos judeus, mas não é essa a perspectiva que eu vou trabalhar hoje. Eu vou trabalhar com isso na quinta-feira. Mude, por favor. Isidoro de Sevilla, de quem eu fiz o doutorado, e a semana passada no curso eu falei dele, ele vê o diabo em tudo. O diabo está o tempo todo tentando e pecando, e os 7 pecados capitais estão associados ao diabo. Então, é um inimigo declarado. Mas, novamente, não há uma posição dualista. Tomás de Aquino, que já vive muito tempo depois, o Isidoro vive lá pelos 600 e alguma coisa, e o Tomás de Aquino vive lá pelo 1200 e alguma coisa. Ele diz assim, tudo que acontece nesse mundo pode ser obra dos demônios. E o Tomás de Aquino, inclusive, fala de não sei quantos milhares de demônios que tem. Não tem demônio para dar e vender, tem à vontade. Já as heresias dualistas, esse sim, com uma concepção de Deus bom e Deus mau, eles exacerbam o conceito. E, claro, eles vão ser perseguidos pela igreja, vai haver até uma cruzada contra os albigenses no século XII, eu coloquei. Não, XIII. Tá certo, XIII. No Midi, sul da França. Vão correr atrás deles e vão criar a Inquisição medieval para perseguir esses dualistas. Por favor, muda. Eu diria o outro, o que não é igual a mim, o que não se identifica com os meus princípios e valores, o que não está sobre o meu grande guarda-chuva, é o diabo. Então, a igreja, a partir principalmente do 12, mas do 13, do começo do 13, com aquele Papa famosíssimo Inocêncio III, no Quarto Concílio de Latrão, 1215, ela dispara a metralhadora. Todos os outros são demonizados. Os infiéis, em geral, os pagãos, os opositores, os hereges, os homossexuais, as prostitutas, os judeus são demonizados. A gente recicla uns conceitos de história. O Hilário Franco Júnior, que é um dos grandes medievalistas brasileiros, ele definiu que havia 3 conceitos fundamentais no medievo. O belicismo, a ideia de uma guerra constante entre o bem e o mal. O contratualismo, que é eu, por exemplo, posso fazer um pacto com Deus ou um pacto com o diabo. E o simbolismo. Então,
entra imaginário na realidade. Então, a perspectiva dessa palestra aqui é discutir o imaginário cristão e o imaginário judaico, né, principalmente, em relação ao diabo. Mas o diabo está bem num contexto de guerra entre o bem e o mal, belicismo, contratualismo, você faz um pacto com o diabo ou um pacto com Deus, você entra num dos dois grupos, e todo um simbolismo. E a ideia da hierofania. Hierofania que no profano, no natural, se expressa anjos e diabos aparecem, tá? E se manifestam. Isso aí, hierofania quer dizer, não tem uma separação entre o natural e o sobrenatural. Mude. O diabo, mesmo sendo perigoso e tudo mais, ele é inferior em comparação com Deus. As duas religiões, tá? As três, no Islã também. Ele tem uma importância muito grande no processo de redenção da humanidade e ele serve para uma espécie de pedagogia do medo. Cuidado com o diabo. O diabo vai te seduzir. E isso é pecado, você está inserindo em pecado. Tá? E a igreja seria, nesse conceito de belicismo, ela é a vanguarda da luta, ela identifica quem é bom, quem é mal, quem está do lado de cá, quem está do lado de lá. Então, ela define quem são hereges, quem são bruxos, e exorciza os demônios. Até que no final do medievo, já no final do século XV, 1490, por aí, né, tem um cara que está assistindo aí, que fez mestrado sobre isso, eu sei que ele está assistindo, mas é no Face, eu chamo ele até de bruxinho, aparece o Malus Maleficarum, o Manual do Caça às Bruxas. Aliás, era uma aluna que fez o Malus, ele fez um outro projeto, isso mesmo. Mas estudamos as bruxas e vimos isso. A bruxa é um grande fake news da época. Os judeus também são inimigos a ser combatidos, são carnais, malignos e aliados do demônio. E sobre isso eu falo mais na quinta-feira. Vamos lá. Isso aqui é uma concepção teórica muito simples, muito simples. Existe uma circularidade das ideias. Nenhuma religião é fechada em si mesmo e totalmente impermeável. Não existe impermeabilidade cultural. As culturas se influenciam, interagem e trocam. Tanto as três religiões monoteístas, como especificamente nesse momento, cristianismo e judaísmo. Essa mesma circularidade incide entre grupos sociais, os letrados e os iletrados, os cultos e os, aspas, ignorantes. Circularidade das ideias é um conceito desenvolvido por alguns pensadores, tá? E eu não vou entrar aqui com muita teoria, mas o Ginsburg é um cara importante nisso, então, se alguém tiver interesse, vai atrás do Ginsburg. Mudar, por favor. Há uma interação, agora eu vou entrar no imaginário medieval judaico, até aqui eu estava falando do cristão. Interação entre mundos antagônicos. O judaísmo não é impermeável a influências externas. O judaísmo sempre, agora, sempre no passado, sempre trocou com o mundo cristão e muçulmano. E tem uma outra troca entre os cultos, os letrados, e os não letrados, os não cultos. Tem uma troca entre sábios e povão. E tem até um grupo intermediário, os meio letrados, os meio cultos, tal. Muito bem. A circularidade das ideias, então, é interna, no caso do judaísmo, né? A cultura erudita, os rabinos, interagem com a cultura popular e tem uma troca mútua e mútua influência. Isso acontece em todas as religiões, em todos os grupos sociais, entre diversas religiões. Há uma troca cultural constante. Mudando. Então, aqui é a troca entre a cultura popular e a cultura erudita. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas a cultura popular absorve e joga para cima. E aí a cultura erudita vai ter que elaborar isso, e vice-versa. É uma troca. É claro que entende de forma diferente. Uma coisa que vem da base é entendida no topo de uma forma. Uma coisa que vem do topo é entendida de um jeito na base. Não é exatamente igual.
mas elas estão interagindo e se influenciando. Mude, por favor. Os rabinos, ora, combatem, ora, interagem com crendices. O que eles fazem? Como os rabinos são cultos, são letrados, conhecem o Talmud, conhecem a Bíblia, eles tentam gerar uma vestimenta mais racional para as crendices e superstições. Tá? Tentam integrar. O autor chamado Trachtenberg, que escreveu um livro, esse livro não está traduzido, ele tem um livro traduzido sobre o antijudaísmo medieval, e ele é top, eu tenho certeza que no museu tem. Mas esse é um livro sobre mística, e ele diz isso aí, né, que é uma tendência a dar uma mascarada, uma racionalizada nas crendices e superstições. Nós vamos ver isso depois adiante. O museu tem esse livro do Trachtenberg, uma versão dele em espanhol. Eu não sei se existe uma versão em... Não, mas você está falando do livro do Trachtenberg sobre antissemitismo. Isso. Mas ele tem um sobre mística. Tá? Ele tem um outro que está em inglês. E eu tenho uma cópia dele, mas aquele livro que eu não empresto nem para fazer xerox, sabe? Eu tenho uma cópia dele, eu não acabei de ler ele, até hoje é um negócio desse tamanho, mas eu uso trechos dele seguidamente para artigos e outras coisas. O livro, esse Judaísmo, Antissemitismo, que a gente tem em espanhol, existe versão dele traduzida para o português? Eu não tem em espanhol e inglês, eu estou enganado, eu falei besteira. E tem ele em inglês e tem ele em espanhol, os dois têm em PDF, facílimo de repassar. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato, eu posso repassar eles em PDF para o museu e você pode repassar para quem se interessar. Mas voltemos. No monoteísmo judaico não cabe muitos seres malignos, nenhum nem muitos à rebelião de Deus, tá? Não caberia. Mas, na prática, a gente vê que entrou no judaísmo, tá? Tem rezas, tem ritos, tem exorcismo, tem amuletos. Eu tenho uma parede aqui que está cheia de Ramsa, que está cheia de amuletos. Aqui tá, precisa se garantir, né? No mundo que tem o que tem hoje em dia, é bom a gente se garantir. E isso é muito comum no judaísmo medieval. Então, teve uma vez uma exposição chamada Heranças e Lembranças, no Rio de Janeiro, que a minha mulher, Yara, trabalhou, e tinha lá uma professora, pesquisadora argentina, que era mulher do Xelier do movimento juvenil judaico, e ela manjava muito de arte judaica. E aprendemos um monte com ela, tá? E a gente viu todos esses amuletos, tinha de todos os tipos. Aí é que despertou a coisa para mim. E aí, justamente, quando eu fui a Israel para fazer esse curso, eu interagi com esse assunto. Então, tem muitas crenças e ritos de aparência racional, mas que eles são um revestimento de superstições e crendices. Pode mudar. A historiografia judaica se omitiu muito tempo disso. Os judeus iluministas, que começaram a história judaica, eles eram profundamente racionais, eram judeus alemães, racionais, cultos, refinados, que dominavam 3, 4 línguas e tudo mais. Eles não se interessavam. Isso era crendice, era superstição. Mas esse Trachtenberg, que o Carlinhos falou que tem o livro dele, o outro, ele fez esse livro em 1939, Jewish Magic and Superstition, que é o segundo, não é o que você tem aí. E esse livro, como eu falei, eu tenho uma cópia dele, mas esse eu não estou emprestando nem para irmão. Esse eu não empresto mesmo. E ele é parte do estudo desse artigo. São vários autores, mas ele é um dos mais importantes. Mude. Vou começar a trabalhar com o ciclo da vida judaico. Então, nós temos 4 momentos do ciclo da vida judaico, hoje, no século 20 e 21. Nascimento, maioridade religiosa, o masculino e o feminino, o bar mitzvah e o bat mitzvah, casamento e a morte. Porém, o bar mitzvah não existia no medieval. Ele é uma formulação moderna e contemporânea. Então,
eu vou ficar sem a maioridade religiosa, vou trabalhar com nascimento, casamento e morte, já tem material à beça. Tá? E esses ritos são importantes, a antropologia trabalha com isso, tem uma série de estudos em todas as culturas. Esses ritos de passagem são fundamentais para a definição de identidade e tudo mais. Tá? Pode mudar. São longas durações. Vamos começar com a circuncisão. A origem bíblica da circuncisão, Abraão com 99 anos e o seu filho com a escrava egípcia Agar, Ismael, com 13 anos. Gênesis 17, 24 e 25. Circundarei a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal do concerto de mim e vós. Então, a circuncisão é um rito de passagem. Tem um cara com o mesmo sobrenome Trachtenberg, mas não é esse aí, um brasileiro que escreveu um livro chamado Circuncisão. Tá? Difícil de achar, mas que tem, e que mostra que tem entre os Zulus, entre algumas tribos lá na Oceania, tem circuncisão. Circuncisão não é um rito exclusivo dos judeus, mas os judeus deram uma dimensão diferente dele, tá? É um rito de passagem que não é, digamos, de vários povos, mas o judaísmo deu para eles uma estrutura, uma construção específica. Então, é a questão da continuidade da identidade do indivíduo dentro do coletivo. A gente vê isso quando Josué está entrando em Canaã, ele manda circuncidar todos os seus guerreiros que nasceram durante os 40 anos no deserto. Ou seja, para não se confundir com os cananeus. Pode mudar. Isso aí é um amuleto para proteger a mãe e o recém-nascido. Eu imagino que, como eu vejo na minha tela direita e esquerda, vocês veem direita e esquerda. Tem vários elementos aqui, mas no desenho do meio, tem de um lado um homem, desculpa, uma mulher, e do outro lado, do lado direito, uma mulher e esquerdo um homem. Tá? E está escrito lá em cima, Adam Bechava, Hutz Lilith. Adão e Eva, lado direito, em cima dela, e em cima dele, Hutz Lilith. E abaixo tem nome de um anjo, nome de outro anjo, uma abreviação do nome de Deus, que é Shaddai, e depois tem Kra Satan, arrebenta o demônio. Tem duas questões exorcizantes aqui. Primeiro, Adão e Eva fora Lilith. Lilith, eu não quero entrar muito, mas se fizerem perguntas, eu não vou me omitir de tentar responder, mas seria a primeira mulher. Aqui não deu certo. Aqui não obedecia. Tá? Profundamente misógino. Se perguntarem, eu não vou me omitir de responder. Mas é melhor não provocar, porque ficou meia hora só falando disso. Hein? E embaixo, Kra Satan, quebra com Satã. Nome de dois anjos e mais muita coisa. Então, eu escrevo aqui na legenda embaixo. Adão e Eva, 3 pontinhos, Lilith. Cai fora. Putz, Lilith. Vaza. Nome dos anjos versus quebre ou quebrem Satã. Seguimos. As duas ameaças. A mulher grávida era cercada de cuidados. Orações e amuletos a protegiam. Usava-se elementos metálicos, tais como facas, chave da sinagoga ou até da igreja. O metal distanciava os maus espíritos. O temor por Lilith. Lilith é uma espécie de mulher primeva ou anti-Eva, citada na mística. Como tem duas mulheres, aspas, não tem duas mulheres, tem duas interpretações. No Gênesis 1, tem uma mulher sendo criada em condição de igualdade com o homem, e no caiu. Caiu? Voltou? Deu uma caída aqui, tá tudo bem aí? Carlinhos? Escuta. Tá tudo bem aí? Carlinhos? Tá me ouvindo?
Não, não precisa pular ainda, não. Não está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eles estão dizendo que estão me ouvindo. Carlinhos, você está me ouvindo? Estão dizendo que o teu microfone desligou, Carlinhos. Faz um sinal se eu posso seguir, Carlinhos. Tá? O teu microfone está como desligado, Carlinhos. Dá uma olhada aí. Eu vejo aqui o teu microfone com vermelhinho. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Porque Você eu não estava com o estou microfone conseguindo ouvir vocês. desligado. Eu Eu vou acho que o sair sistema desligou. e retornar. Ficou tudo mudo aqui para mim. Então eu Mas não está ouvindo consigo ver agora? se é para passar o slide ou não. E eu não consigo ouvi-los. Tá, eu vou Eu estou deixar, te ouvindo. deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Estamos te ouvindo, Carlinhos. De repente parou de... Nós estamos te ouvindo. Eu não consigo ouvir. Você me vê? Nós estamos te ouvindo. Volta as slides, Carlos. Volta. Teu microfone está desligado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e retornar, só que eu não posso sair e retornar, senão pode cair lá no Facebook, porque eu não Não tô, sai, não. Nós estamos não tô ouvindo ouvindo. você. Eles Vocês estão me devem estar ouvindo ouvindo. normalmente, né? Deve ter acontecido alguma coisa aqui que de repente... Vocês estão me ouvindo, né? Isso. É eu que não ouço e não sei qual pode ser o problema. Mas, pelo menos enquanto eu tento resolver o problema, me dá o sinal para Eu eu faço poder assim, passar os ó. slides e aí eu vou tentando Eu faço resolver assim, ó. Eu aqui faço assim. o meu áudio, tá? Eu faço assim. Bom, a crença de que a circuncisão imunizaria a criança. E, claro, até a circuncisão acontecer são 8 dias. A criança nasce, digamos, numa terça-feira e a circuncisão é na terça-feira seguinte. Então a gente pensa, não, é uma semana, não. São 8 dias. Conta o primeiro dia e conta o oitavo dia. Tá? Então precisa cuidar dela. Então se fazia uma série de cuidados para a criança. No quarto da parturiente, 24 horas, 8 dias se revezavam. Pessoas, se acendiam velas, amuletos, orações e o famoso círculo mágico
que se faziam no entorno da cama da criança, do berço. E tem uma coisa típica dos judeus alemães, Nacht, ou vigília diurna e noturna, tá? Anterior à circuncisão. Aí ficavam 24 horas guardando na última noite. E tem uma versão marroquina, que mostra que não é uma coisa específica nem do norte da Europa e nem do Mediterrâneo, nem do mundo muçulmano. Aqui nós temos um outro amuleto, e esse amuleto é interessante porque ele tem, na parte de cima, hebraico é escrito da direita para a esquerda, está escrito, Elial Anavi, lembre para bem. Eu traduzi no lado esquerdo, em cima da parte azul. E guardar a casa, o menino, o recém-nascido, e a parturiente, tá? Depois tem umas colunas no meio que vão dando nome de grandes personagens masculinos e femininos, os patriarcas e os primeiros. Então, Adão, Abraão, Isaac e Jacó, Eva, Sara, Rebeca e Leia. Embaixo tem também vários nomes de anjos e uma estrela de Davi, que mostra que isso é recente, porque a estrela de Davi só vira símbolo judaico bem tardiamente. Estratégias para confundir o diabo. A mulher se veste com roupas do marido nos 8 dias. Há um mandamento muito claro na Bíblia, que o homem pode usar roupa de mulher e a mulher não pode usar roupa de homem. Mas aí o medo do diabo é maior do que a ideia de respeitar o mandamento divino. Tá? Então, a mulher se vestia como homem. Depois tem o Oleg Reich, que é um nome não judaico, que a gente sabe que a origem dele é germânica, tá? E é uma cerimônia de 30 dias. Tá? Parece ser uma espécie de proteção contra uma espécie de bruxa, Frau Holle, raptora de bebês. É uma versão germânica da Lilith. Não há que se confundir com a cerimônia judaica que chama Pidyon Ben, que quando uma mulher tem o primeiro filho, o homem dela, ela resgata esse filho do sacerdote e dá um donativo. Não há que se confundir. Aqui é uma cerimônia de proteção contra uma Lilith germânica. Mude. Está me ouvindo já, Carlinhos? Carlinhos, está me ouvindo? Eu consigo te ouvir agora numa gambiarra que eu fiz aqui. Eu te escuto pelo celular e falo pelo computador. Então está tudo beleza, certo. Mas está rodando bonito aí. Está rodando bonito. Aqui nós temos umas imagens, né? Umas imagens com os nomes dos anjos escritos, está escrito em cima. O que vocês já viram. Lá em cima de tudo, nascimento de criança. Depois, Adão e Eva, fora Lilith, e embaixo o nome de 5 anjos. Não, desculpa, é mais que 5. Tem uma porção de anjos aí. E aí a gente vê o ritual de cuidar, de ficar protegendo a criança, parturiente e tudo mais. Mude, por favor. Esse é um amuleto para proteção do demônio, tá? São o nome dos anjos. Tem, novamente, quebra Satã, o nome dos anjos, tá? E um monte de outras coisas aí. É um amuleto, se vocês perceberem bem, ele é pequenininho e ele tem um orifício em cima, que não dá para ver, que é para pendurar ele com uma correntinha ou com um gancho, alguma coisa. Então, pode ser pendurado no pescoço ou colocado em cima da cama. Pode mudar.
circuncisão se convoca, é muito comum, e até hoje se mantém, o profeta Elias, o chamado Elial Navi, que ele é uma espécie de protetor dos fracos, defensor da religião, e ele vira uma verdadeira lenda, tá? A história dele está narrada no livro de Reis, mas ele entra na Páscoa judaica, no final da Páscoa judaica, e ele está na circuncisão, tá? Ele é um defensor também dos recém-nascidos. Tem uma cadeira na sinagoga ou na casa onde se faz a circuncisão, se traz essa cadeira, ninguém senta nele. Fica um ser sobrenatural, invisível, sentado lá, que seria o Elial, o profeta Elias. Tá? Intocável. É que nem o copo do Elial na Páscoa judaica, que fica no meio da mesa e ninguém toma aquele, fica lá. Depois, quando acabar a festa, pode dizer, não, o Elial não veio, então eu vou tomar. Mas durante a celebração, o copo fica lá, se abre a porta para o Elial entrar, claro, só entra espiritualmente. Então, é uma presença, é um protetor que está aí para proteger esse bebê do Satã e da Lilith. Mude, por favor. A cadeira, tá? Essa é uma cadeira de Elial, tá? Tá separada, não é usada, ninguém senta nela, tá? Misticamente o Elias sentava. Pode mudar. Vamos passar para o casamento, tá? Essa é uma árvore da vida. A árvore da vida vocês têm que olhar com muito cuidado no slide, ela está entre os dois cônjuges, o noivo e a noiva, tá? Estão dialogando, está no meio deles, o Carlos está passando o mouse por cima, tá? E é um desenho medieval, alemão. O judeu está com aquele chapéu que se usava para discriminar, para colocar o judeu como um ser inferior, tá? A noiva está com uma coroa de noiva, tá? E a árvore da vida no meio, quer dizer, a ideia da aproximação do casal. Isso está dentro de um livro de orações da Alemanha medieval e foi tirado de um livro que eu cito ali. Pode mudar? E aí eu trago uma coisa que, quando eu descobri, mexeu muito comigo. Eu já tinha casado há muito tempo. Quando eu descobri isso, eu já tinha a minha filha, inclusive, que está assistindo aí, porque eu já vi que ela está no meio, né? E para mim, casamento, quebra do copo do casamento era para lembrar da destruição do templo, etc. E quando eu descobri isso, era um artigo de 1925. É nesses momentos, isso se repete através da minha vida o tempo todo, em que eu percebo o quanto eu não sei nada. O quanto a gente acha que sabe e não sabe. Tá? O artigo do Lauterbach, de 25, ele diz o seguinte: a quebra do copo na cerimônia do casamento não tem nada a ver com as ruínas do templo. Isso é uma vestimenta racional. A vestimenta racional é para não permitir que a superstição afete a imagem do judeu como um ser racional, culto, etc, etc. Mas o povão, os judeus simples, os judeus humildes, precisavam dessas superstições. E para que ela servia? Muito bem. Eu lembro que o Rabino explicou no meu casamento, depois eu fiz casamentos, dizia, é as ruínas do templo que está destruída no meio da alegria, também que quebrar um copo de cristal é fácil, mas refazer é quase impossível, então o casal tem que se equilibrar e não brigar. Tudo isso são explicações racionais. Mude de slide, por favor. Aqui uma rupá, um palio nupcial. O casamento é feito embaixo de uma espécie de cabaninha, tá? Nele se cria um contrato chamado Ketubá, em 7 bênçãos, e no final se quebra o copo, tá? Domingo passado, eu celebrei um casamento pela internet aí em Curitiba. O museu aí em Curitiba, de um casal de grandes amigos meus. Eu celebrei online um casamento. E no final do casamento, ele quebrou o copo. Só que eu só ouvi, porque eu nem estava vendo a imagem. Tá? Mas quebrar o copo é parte desse ritual. Naquela época, não se punha ele embrulhado num guardanapo, num pano, alguma coisa.
e se pisava, que é o que se faz hoje em dia. Se jogava ele na parede norte da sinagoga. Por quê? Quebrar o copo na parede norte da sinagoga, por quê? Mude o slide, por favor. Aqui uma ktubá, um contrato de casamento, muito bonito, tem Moisés com a Torá e os anjos, contrato de casamento, mude, por favor. Aí a explicação é essa, tá? E isso aí é coisa que alguns desses livros, o próprio livro daquele Trachtenberg e outro, há 3 estratégias para proteger as pessoas. Uma delas é afastar os demônios do casamento, usando tochas, fazendo ruídos, jogando pitadas de sal ou pedaços de metal. Aquele famoso pegar um pouco de sal, um pouco de terra e jogar para trás, o famoso vade retro, né? Ou seduzir com presentes, subornos dos demônios e almas, com grãos de trigo, amêndoas, peixe e carne secos. E enganar ou iludir os demônios e almas. Além da quebra do copo, a noiva também usava roupas, tá? Usava roupas do noivo para enganar. Novamente, burlando a lei judaica. O medo do demônio era muito grande. O demônio iria pegar quem era frágil. Era o recém-nascido não circuncidado. Depois que circuncidou, está protegido. A noiva, depois que consumar o casamento, ela está protegida também pelo seu marido. Mas aqui era para proteger a noiva do demônio. Então, quebrar o copo era para enganar o demônio. O demônio se distraía com isso. É uma forma de tirar ele, fazendo ruídos e quebrando o copo. Mude, por favor. Isso aqui é uma cerimônia já entre os judeus do Oriente, os judeus orientais e do norte da África. São tanto os Sephardim, que são os judeus originários da Espanha, quanto os orientais. Eles têm uma cerimônia chamada Henna. Henna é aquele mesmo produto que as mulheres usam para pintar o cabelo delas de avermelhado, tá? Então, a cerimônia da Henna se faz uma série de exorcismos que se tingem os dedos da mão da noiva e de algumas das pessoas que estão assistindo, o noivo, inclusive. Tá? Eu tenho um primo meu que casou com uma judia iraquiana lá em Israel. Nenhum dos dois são judeus ortodoxos, mas para agradar a família dela, eles fizeram a cerimônia da Henna. E eu cheguei depois do casamento, eu fui para Israel fazer um curso de 1 ano quase, mas eu cheguei 1 mês depois do casamento, mas a mãozinha dele estava vermelhinha ainda. A Henna não tinha saído. Ele estava com os dedos todos manchadinhos de Henna. Exorcismo. Mude, por favor. Esse é um outro amuleto pessoal, que é de um tal de livro de Raziel, está escrito Lechem Ulechesed, for grace and favor, tá? Para graça e favorecimento. E está do livro do Trachtenberg, que foi tirado. Está escrito ali em cima. E tem várias abreviações do nome de Deus, várias símbolos de proteção. Pode mudar. E aqui a gente vê alguns anjos que a gente imagina anjo com asa, mas com cabelinho branquinho, loirinho, Aqui não, aqui são uma espécie de querubins, alguma coisa assim. Então tem os nomes de todos eles, mas tem em cima. Dentro do quadro, na parte superior do quadro, tem Adam vechava chutz Lilith. Adão e Eva fora Lilith. Tá? Então, a mesma coisa que a gente já viu em outros. E tem várias outras coisas escritas aí que eu não vou me prolongar. Tá? Vários símbolos. Inclusive, na parte de baixo, está de ponta cabeça, propositalmente. Quer dizer, tem como se fosse um espelho do de cima. É um espelho do de cima. Mude, por favor. Também, outro amuleto pessoal, tem nas estrelas de Davi, tem Shaddai, que é uma abreviação do nome de Deus, que seria o Shin de Shomer, guardião, o Dalet de Delatot, das portas, e o Yud de Israel, guardião das portas de Israel. Isso é colocado nas mezuzot, nas portas das casas,
O Maimônides dizia que a mezuzá não é um amuleto, que a mezuzá é uma delimitação de espaço sagrado, espaço profano, da casa para fora, de fora para casa, mas os judeus entram numa casa, eles põem a mezuzá e entendem que ela é um amuleto de proteção. Não é para o racional, mas é para o popular, ou seja, tem essa diferença, né, entre um rabino culto, refinado, racionalista e o judeu comum. Pode mudar. Vamos entrar nos rituais da morte. Esse já é um desenho que sai do período medieval, ele já é moderno. A roupinha do cara ali já é uma roupinha 16, 17, do mundo batavo holandês, tá? E é a questão da morte. A morte é um tema muito difícil de tratar, muito complicado, né? Esse texto é um texto de Amsterdã do final do século XVII. Pode mudar. A concepção da morte se alterna através dos tempos e transcende os ensinamentos dos sábios rabinos. Novamente, o mundo externo cria uma série de mitos e crenças supersticiosas. Há duas concepções de morte na Bíblia, e elas são contraditórias, mas os rabinos nunca se preocuparam com essa contradição. Os judeus no mundo bíblico acreditavam em algo que se assemelha ao Hades da cultura greco-romana, é o Sheol. E a gente vê isso muito bem no Samuel 1, quando o Saul morreu, o Saul e o Samuel brigaram no final da vida do Saul, e o Saul vai até uma necromante. O que é uma necromante? Necromante é alguém que faz, detalhe, subir o espírito. Não é o que tem no espiritismo de descer o espírito. Então, o Sheol é alguma coisa nas profundezas da terra. Ele é enterrado na terra e o espírito dele vai para dentro. Semelhante, parecido com o Hades da cultura greco-romana. Então, a necromante faz a alma de Samuel subir, o Samuel dá uma bronca no Saul, que está perturbando o descanso eterno dele, e etc, etc, e volta para lá. Já Ezequiel 37 é um trecho que eu abordo muitas vezes em palestras e outras coisas, um trecho que eu gosto muito. É o chamado Vale dos Ossos Secos. É uma profecia. Pois o livro de Ezequiel é profundamente escatológico e de final dos tempos, messiânico, né? O Vale dos Ossos Secos seria Deus pega um cemitério no qual tem nele um monte de ossos secos, Deus faz esses ossos se levantarem, se recomporem, forma um esqueleto, Deus sopra neles cartilagens, Deus sopra nele carne, Deus sopra neles um espírito, e esse bando sai andando de onde está, mas entende-se que é a diáspora, provavelmente Ezequiel viveu na Babilônia, provavelmente a Babilônia, para a terra de Israel. Isso aí criou uma crença no judaísmo e no cristianismo. Eu conheço um texto muito lindo que dá para baixar até da internet, que chama Beato de Liébana. É um livro decorado e é facílimo de achar na internet. Beato de Liébana, que ele tem uma série de profecias para o milênio, para o ano 1000 medieval. Teve uma moça que fez uma vez mestrado sobre isso, mas eu não cheguei a ver, não. Eu sabia que ela estava estudando isso. Em que tem essa coisa de renascimento dos mortos. Então, no judaísmo tem, no cristianismo tem, é profundamente messiânico, escatológico, etc. Mudemos. Isso aqui mostra a influência do tempo e do espaço nas concepções e nos costumes. O sepultamento tradicional judaico e o que é feito hoje em dia em Israel, mas principalmente em Jerusalém, é a mortalha. O morto é posto dentro de uma mortalha bem grande, dentro, que é amarrada, e ela é carregada por outras pessoas, por 4, geralmente, como um caixão é levado por 4, e enterrado direto na terra. Caixão não existiria. Óbvio, os judeus foram viver fora de Israel e havia regras,
eles se adaptaram a essas regras. Então, os judeus enterram em caixões, né? Nos países onde as questões sanitárias demandam que se enterre em caixões. Mas isso aí é uma espécie, né, de sarcófago feito, né, em pedra. Isso feito em Israel. Isso é influência do helenismo. Conforme os judeus vão vivendo no meio de outros povos, eles mudam. Então, a mortalha continua existindo. O judeu é posto numa mortalha, numa roupa determinada, dentro de um caixão e enterrado. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, num modelo que é o modelo ocidental. Em Israel, também usa-se caixões, mas em Jerusalém há o hábito ainda de enterrar com mortalhas. Tá? Isso aí é um sarcófago, não tem nada a ver, isso é cultura greco-romana, influência do tempo e do espaço. Né? Isso aí é Beit Sharim, que fica no norte de Israel, entre Haifa e o Vale de Israel. É um grande cemitério que está todo com tumbas lavradas em pedra, sarcófagos de pedra. Muito bonito, sem imagens, mas se você procurar bem, você vai achar alguns que têm até imagens contradizendo a proibição de imagens no judaísmo, que poderia descambar em idolatria. Mude, por favor. Isso aí é o Vale dos Ossos Secos, encontrado num afresco, numa sinagoga que fica no norte da Mesopotâmia, ou seja, entre o atual Iraque e a atual Turquia. Tá? Lugar que a gente não consegue ter acesso, chama Dura Europos, e boa parte desses afrescos foram tirados de lá, tá? E tem uma réplica muito bacana no Museu da Diáspora, em Tel Aviv, na universidade onde eu estudei, tá? O Vale dos Ossos Secos. Então, vocês veem aí símbolos místicos, anjos, mãos e braços e cabeças, eles estão se recompondo. Tá? É o Ezequiel 37. Pode mudar. Aí vem a Idade Média, aí tem a peste negra, aí muda a visão da morte. Antigamente havia a ideia da morte boa. A morte boa é aquela morte que o cara está já fraquinho, já está vendo que ele vai embora, a família toda se reúne em volta, conversa com ele, acalanta ele, trata dele. Peste negra é uma derrubada geral. E aí vem o que se chama da dança macabra, dança dos mortos. Tá? O Pollack cita. Essa dança simboliza a coragem do homem de viver e a sua vitória contra os maus espíritos, doenças e morte. Bem no contexto da nossa Covid-19. A peste negra é uma versão medieval de algo que nós estamos vivendo agora, que está assolando o mundo inteiro e que assolou naquela época também o mundo inteiro. Pode mudar. Mas sempre tem um medo dos demônios e das almas quando o tema da morte acontece. Existe no judaísmo algumas orações de poder despachar o cara seguro. Uma delas se chamaria, em português, extrema-unção. Extrema-unção é um ritual cristão. A gente chama vidui, que é uma espécie de confissão final. Então, a salvar a alma do moribundo antes que esse perdesse sua consciência, blasfemasse ou fizesse alguma afirmativa contrária à salvação de sua alma, que talvez pudesse ser colocada no seu ouvido por algum demônio ou alma penada. Um demônio vai chegar lá, ele está quase morrendo, e dá uma sugestão para ele, e ele entrega a alma dele para os demônios. E a outra, inclusive a minha mulher dança circular, e tem uma dança com essa oração que está embaixo aqui, Anabecoa, responde com força. É uma belíssima oração, é um belíssimo texto, então tem uma música e tem uma dança com ela. Mude, por favor, Carlinhos. Vocês vão ver o Anabecoa agora. Não, esse é o Vidui, desculpa. Então, isso aqui é uma ideia do que é o Vidui, eu tirei do verbete da Enciclopédia Judaica, mas eu não vou parar agora para ler. É uma ideia, primeiro se pronuncia a ideia da unidade de Deus e o respeito por Deus, e o judeu sabe que
Fazendo o vidu, ele dá para se garantir que Deus o perdoa no final da sua vida. Pode mudar. E esse é um anabecoa em forma de um acróstico. O acróstico é uma montagem, né? Aí está montado em forma de uma menorá, de um candelabro de 7 braços. Tá? É da mística, é da cabala, e a escrita vai dos braços da esquerda para os braços do meio e para baixo. Então, começa com da esquerda, junta-se, vai de novo da esquerda para a direita, e assim vai. É muito bonito, e muito simbólico, muito alegórico. E triste, né? Porque, na verdade, é o pedido de clemência, de piedade, quando você já está para morrer. Pode mudar. Aqui está o texto. Anabecoa, Edulate Mincha, Tatit Surura, Kabelrinata, Amha, Sagvenu, por aí vai. É com todas as letras do alfabeto, tá? Vai do Aleph ao Taf. Vai do Aleph ao Taf. As 23 letras do alfabeto estão assim em seguida. Por isso que é um acróstico. Pode mudar. Alguns rituais da morte que mostram as superstições, as crendices. Isso aí eu aprendi em casa, quando morreu uma avó minha. Eu estava lá, eu era muito pequeno, e eu não entendia certas coisas, eu não entendi. Depois eu fui começar a ver, e continua se fazendo isso diretamente, sem questionar isso aí. Antigamente não havia água encanada, as pessoas tinham que pegar água na fonte, trazer e armazenar água em casa. Quando morria alguém, toda a água armazenada era jogada fora. Jogava num tanque, numa banheira, jogava. Por quê? O anjo da morte podia ter limpado a sua espada na água. Tá? O uso da água por demônios e espíritos, ou alguns deles até ficar nessa água. Depois, na hora de sair o caixão, tá? O caixão sai antes de uma pessoa, porque se tiver um demônio lá esperando para atacar, pode pegar alguém que está vivo. Então, tem que dar um jeito de carregar o caixão pelas laterais e não pelas pontas. Tá? Depois, no enterro, atirar moedas para todas as direções para afastar o Satã do caixão e do morto. Para que precisa de moedas num casamento? Por favor. No Ashkenaz, uma coisa que a gente vê muito comum, tomar porções de terra, grama, e jogar por cima dos ombros, de costas, assim, jogar para trás. Semelhante ao que no cristianismo se chama o vade retro. Sai daqui, Satanás, fora. Depois, no judaísmo, quando se sai do cemitério, tem pequenos tanques, torneiras, pequenas jarras em que o judeu faz a lavagem ritual das suas mãos. Ele enche essas canecas, joga de uma mão para outra mão, tá? E não enxuga, tá? É uma purificação ritual. A origem disso é: estou inocente. Estou inocente. Eu não tenho nada a ver com a morte dessa pessoa. Isso é uma explicação. É racional. A explicação científica pode ser: cemitério é um lugar onde tem cadáveres putrefatos e tem impurezas. Então, você molha, mas não é com sabão e você não enxuga. Você sai com ela molhada fazendo assim. Então, é para evitar o contágio de almas impuras e de demônios. Mude. Breves conclusões. Religião judaica clássica e, na contemporaneidade, existência do diabo não é aceita. Isso é válido, com exceções, no nível erudito e refinado do rabinato. Claro que há rabinos, principalmente rabinos ortodoxos, que acreditam sim no diabo e que fazem pregações sobre o diabo. Mas os rabinos não ortodoxos, modernos, liberais, os reformistas, os conservadores, eles normalmente adotam uma postura muito cuidadosa sobre isso, tá? Mas na religiosidade popular, na mística, o diabo é onipresente. Na arte judaica tem uma infinidade de objetos de exorcismo. O mais conhecido é uma espécie de uma mão, que chama Hamsa,
e que muita gente tem pendurado e que é um amuleto. Até eu andava também com um pendurado. Eu não vou contar para vocês se eu acredito ou não no diabo, porque eu tive uma experiência, mas lá no finzinho das perguntas, eu conto para vocês, porque eu tenho medo que vai afetar aí a transmissão, tá? Eu conto. No finzinho, quando tiver para acabar, o Carlinhos vai me lembrar e vai me perguntar a historinha, porque eu não posso falar nela agora, tá? Se eu acredito ou se eu não acredito. E tem muito na literatura. O grande escritor, prêmio Nobel de Literatura, Isaac Bashevis Singer, tem várias dessas suas narrativas. Ele é um judeu que fugiu do Holocausto, que foi para os Estados Unidos e ganhou o prêmio Nobel, escreveu em Yiddish a vida toda, depois traduziu para o inglês, ele traduziu para o português. Está cheio de demônios e de exorcismos, de coisas nos textos dele. E não só ele, vários outros. Acho que acabamos. Tem mais algum slide? Acabamos. Agora, eu não sei se eu coloco microfone para ouvir melhor. Será que eu vou ouvir bem as pessoas? Você está me ouvindo bem? Bom, na verdade, eu vou ser o porta-voz das perguntas que as pessoas já fizeram ou estão fazendo. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, sim. Ótimo. O meu som voltou. Deixa eu ver se eu te ouço melhor com o microfone. Espera aí. Fala. Não, que o meu som, eu até saí já do celular, o meu som retornou da mesma forma que o diabo levou meu som, um anjo querubim trouxe de volta sem maiores explicações. Então, estou de volta à normalidade aqui. Tem muitos comentários, muitas perguntas. Tem um comentário do Jacques Fuchs, grande amigo, escritor, que depois O Jacques, o nosso escritor preferido, mineiro, torcedor do Galo. Que leu, depois que ele leu nos seus artigos, ele inseriu muito disso nos livros ficcionais dele. Tem muitas perguntas. Que honra! Você estava falando da questão dos anjos, eu me lembrei de uma discussão que existe sobre a representação dos querubins em cima da Arca da Aliança, e toda a discussão sobre idolatria ou não idolatria a partir disso. Mas antes de eu levantar as perguntas, tem algumas perguntas muito interessantes, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão que você usou bastante na apresentação, que é a ideia dessa espécie dessa racionalidade, né? Tem até a expressão exata, que eu estou tentando achar aqui, enfim, eu não achei, essa ideia da vestimenta racional. Mas quando falou sobre o diabo no imaginário medieval cristão, se fala na pedagogia do medo, né? Eu queria, a pergunta que eu gostaria de fazer é se existe nesse imaginário judaico algum tipo de relação entre a vestimenta racional e a pedagogia do medo, se a pedagogia do medo também é uma estratégia utilizada dentro do imaginário judaico, ela é restrito naquilo que a gente conhece do imaginário cristão. Existe a pedagogia do medo ou não nessa questão relacionada ao diabo dentro do imaginário judaico? Posso responder de uma maneira irônica, com todo o respeito pela pergunta, tá, Carlinhos? Eu acho que você sabe que para manter mais de uma hora já de atenção, você precisa fazer uma piadinha, uma coisinha ali, né? Então, eu vou responder com uma piada. Você conhece a personagem Mãe Judia, né? Ide Shemame, Mãe Judia. E diz qual que é a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana. Você sabe, né? Você conhece essa piadinha. Que a mãe italiana diz, come, senão você morre. E a mãe judia, come, senão eu morro. Tá? A questão da culpa, ela é universal, ela não é judaica. Tá? A questão da culpa é universal. A questão do pecado, ela é universal. Mas ela tem abordagens diferentes do judaísmo e do cristianismo. Mas existe, claro que existe uma pedagogia do medo nas três religiões. Se usa isso. Não é algo que eu tenho isso aprofundado, tá?
Aliás, por exemplo, essa palestra que eu estou dando é uma palestra de coisas que eu não tenho aprofundado. É um artigo que eu fiz, um paper que eu fiz num curso que eu fiz em Israel. Eu não tenho longas pesquisas sobre isso. Eu não tenho, eu estudei a relação cristã-judaica. Mas é que eu acho isso super interessante, porque isso nos ensina muito. E isso tem muito a ver com contemporaneidade. Essa coisa de o outro é o diabo, nós estamos vendo na rua, estamos vendo na política, tá? E essa coisa da culpa e da demonização, toda essa questão toda, a gente está vendo no cotidiano agora. Isso é o que eu estou falando é medieval? Não, isso aí é medieval no contexto que eu estudei, mas ele é contemporâneo. O outro é o diabo, o outro é o mal. E pecado, 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 com pecado você vai ser punido, você vai queimar no inferno. Tá? E nós temos, assim, coisas linkadas com a política. Eu fui proibido de falar de política aqui em casa quando eu dou palestra, mas não tem jeito, eu acabo caindo, estou fazendo força para não entrar. Não me provoquem, por favor. Tá? Mas me manda as que tem. Olha, eu vi que alguém perguntou da Lilith. Bastante gente perguntou da Lilith. Eu vou resumir um pouco das perguntas, fora as pessoas que pedem para que se fale um pouco mais da Lilith. Tem gente pedindo uma aula só da Lilith. Não tem uma aula só da Lilith, eu não tenho esse conhecimento. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, enfim, chamada Marina Feldman, enfim, qual a explicação para o temor por Lilith e por que isso está associado ao momento do nascimento e da gravidez? Resumindo, você falar um pouco mais sobre Lilith. E aí tem outras perguntas específicas. Eu vou responder sobre Lilith, sabendo quem está do outro lado, eu vou responder com um discurso contemporâneo. Tá? Eu preciso responder com um discurso contemporâneo, porque senão depois eu ouço. A Lilith é a misoginia encarnada, a ideia da misoginia encarnada, porque ela é a mulher não submissa. Ela nasce em igualdade. Tá? Eu uso o Gênesis 1 e o Gênesis 2 para falar de que tem duas histórias e duas narrativas. Para mim, Sérgio Feldman, o Gênesis 1 e 3 versículos do Gênesis 2 foram escritos com uma visão igualitária do homem e da mulher. Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou juntos. Então, essa é uma versão igualitária. A segunda, o homem está sozinho, de repente, do nada, então não é a mesma história, porque já tinha mulher sendo criada. Aí vai ter que se fazer artifícios. Os artifícios que eu já ouvi, muito criativos, um deles é o dizer que a primeira mulher é a Lilith, que é uma mulher emancipada fora de época, tá? E que virou o diabo. Porque mulher emancipada numa sociedade patriarcal é o diabo encarnado. Mas acho que vocês não entendem, isso é uma questão política e é misógina profundamente. A outra explicação, uma vez um professor ortodoxo, estava com ele no seminário, e eu falei com ele sobre isso, provoquei, porque eu queria ouvir. Ele falou, não, cara, você não entende coisa de computador. Naquela época ainda não tinha esses arquivos como tem, tinha o ZIP. O ZIP é parecido com o ZIP atual, mas era uma espécie de um cartão que você punha no computador e você zipava. Ele falou, é o seguinte, a mulher foi feita junto com o homem, mas ela foi zipada nas costas dele, e depois Deus foi lá e tirou. Ele descompactou ela para fora. Então, Eva é isso, é uma mulher só. É uma mulher só que foi criada. Ele tirou a Lilith da jogada. Tá? Mas, para mim, a minha explicação são duas escritas de duas épocas que foram condensadas numa sequência. Isso se fez muito na Bíblia, e sobre isso eu sim tenho aulas. Tá? E sobre isso eu sim tenho aula, essa questão da exegese, tanto a judaica quanto a cristã, tem muito fake news nisso aí, mas tem muita criatividade, tem muita arte também nisso, tá? Para arrumar explicações para justificar posições ideológicas, políticas, religiosas. Se faz interpretações, sempre se fez interpretações, sempre se fizeram interpretações. E essa é uma. Agora, a Lilith seria um modelo de mulher livre, e serve bem para nós agora, tá? Serve bem para nós agora. Ela, inclusive, alguns movimentos feministas na Europa, eu não sei dar detalhes sobre isso, mas eu sei que tinha até um jornal num país da Europa, um jornal feminista, alguns anos atrás, que se autodenominava Lilith, tá? A Lilith é um
uma emancipada fora de época. Como é que se diz? Ela apareceu lá atrás, mas só desovou em 1968 em diante, porque aí veio o movimento feminista, fora de época. É claro que sobrou. Não me peça para fazer uma palestra sobre Lilith, porque eu não entendo do assunto. Aliás, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque quando você mexe com o feminismo e você fala alguma coisa meio deslocada, coitado de você, porque as feministas estão de plantão e elas te pegam no pé. Eu me lembro de ter lido sobre essa questão das versões da criação da mulher, Gênesis 1, Gênesis 2, numa apostila sua, feita, mimeografada de ética judaica, que eu encontrei quando eu comecei a dar aula na escola israelita, e serviu de base para todo o módulo de mulheres e o papel social da mulher no judaísmo. Foi ali que eu me deparei com essa discussão que é primária no texto bíblico e que leva, enfim... E é fundamental, porque eu sou de uma linha reformista no judaísmo, que acredita que a mulher pode e deve ter diferença de gênero, mas igualdade religiosa. Tá? A mulher tem suas características, suas realidades. Então, para mim, por exemplo, mulher pode ler na Torá. Tá? Coisa que vamos usando esses trechos. Eu tenho um artigo publicado numa revista de Caxias do Sul, que chama... Mas está no meu academia.edu, que é sobre a mulher no período do primeiro e do segundo templo, e que desenvolve essa... ela não foi aceita na revista de estudos feministas, porque eu não usava critérios de gênero, eu usava critérios de homem e de mulher. Revista, porque eu não sou obrigado a aprender todas as teorias para poder publicar uma pesquisa que eu tenha. Às vezes você tem uma pesquisa que não usa mesmo o padrão, né? Tem muita patrulha ideológica nisso, tem que usar nessas formas. Mas ela agrega, com certeza. E uma amiga minha que trabalha com questões de gênero usou isso, inclusive. Ela falou, não tem, mas a Clara. E isso que você tem naquela apostila que você viu lá é uma parte disso. Tudo isso é uma parte. Mas esse outro está em forma de artigo, é uma revista de Caxias do Sul, METES, com IS no final. Foi publicado na METES e está no meu academia.edu. Outras. Eu não tenho pressa, tá? Se o público resistir, eu não tenho pressa. Eu vou fazer um bloco aqui de 3 perguntas, 3 assuntos que você pode, enfim, falar separadamente ou juntar tudo isso na mesma resposta. O Márcio está querendo saber um pouco mais sobre as questões sobre exorcismo, como é que funciona isso dentro do... se existe um ritual judaico de exorcismo, dá para falar um pouco sobre exorcismo. O Rogério quer saber um pouco sobre a ideia de reencarnação. E uma outra pergunta da Marina, que eu achei muito interessante, perguntando se, a parte das ideias sobre os demônios, se havia também ideias e superstições referentes às bruxas. Se a caça às bruxas teve influência no imaginário judaico sobre esse mal, sobre essa questão do diabo. Então, são 3 perguntas: exorcismo, reencarnação e se a caça às bruxas teve influência nesse imaginário judaico sobre o mal, que ela está colocando aqui, inclusive entre aspas. Tá, vamos então começar pela ordem, tá? Exorcismos existem, tá? Para entender um pouco dos exorcismos, do qual não entendo muito, a gente pode se reportar a uma obra artística, um texto teatral, que foi montado, inclusive, no Brasil, eu já vi montagem dele, que chama Dybbuk. Dybbuk, a nossa ex-ministra da Cultura, aquela senhora que já foi Viúva Porcina, que já foi Malu Mulher, a senhora Regina Duarte, tá? Ela participou uma vez, eu não gosto dela não, tá? Mas essa participação dela no Dybbuk foi uma montagem, um globo especial que foi feito, muito bem feito, sobre
um amor entre um cabalista, que se torna cabalista depois, um amor infantil entre dois, que no final das contas o pai da moça não quer casar a menina com o rapaz, porque o rapaz é pobre. E ele morre e encarna nela, ele possui ela. Então, Dibuk, com K no final, D-I-B-U-K, é uma peça de teatro do Han Ski. Vale a pena procurar. Eu acho que vai ser difícil de achar, mesmo nas coisas da internet, esse Globo Especial. Mas, se alguém achar, por favor, manda para mim, que eu estou louco para ver de novo. Eu tenho baixado, em péssima qualidade, um D-Book também de um daqueles filmes de anos 20, 30, de péssima qualidade. Tem o Golem, tem o D-Book, né? Esses temas são muito interessantes. Então, existe exorcismo, sim. Porque se for até para uma peça de teatro, existe. Mas eu não sei dar grandes informações. O certo é que se acreditava em posse. Mas não posso aprofundar. A segunda coisa era... Peraí. A reencarnação. Encarnação. O judaísmo não cria muito, no judaísmo oficial não se cria muito esse tipo de coisa, mas a ideia da mentepsicose, a ideia de você reencarnar, inclusive em seres inferiores e tudo mais, ela tangencia o judaísmo como qualquer outra coisa tangencia. Eu sei aportar pouca informação sobre isso, mas com certeza existe essa versão, mas fundamentalmente na Bíblia seria Sheol, e no judaísmo seria o Vale dos Ossos Secos que prevalecem. Tanto que nas de 19 orações, ou 18 orações, 18 ou 19, porque varia, que fazem a reza principal do judaísmo, a grande oração, nelas tem uma que chama Mechaye Ameitim, que faz nascer os mortos, e é rezada 3 vezes por dia, todos os dias do ano. Tem um bloco de orações que sábado e festas muda, mas tem 3 no começo, 3 no final das 18 bênçãos, que se repetem o ano todo 3 vezes por dia. E uma delas chama Baruch Atah Adonai Mechaye Ameitim, que faz renascer os mortos. Então, a crença oficial do judaísmo é essa, que vai um dia, no final do tempo, renascer. Então, não há reencarnação. Agora, dizer que não tem, na cultura popular judaica, a questão da reencarnação, com certeza tem. Tanto da posse, tanto quanto da reencarnação, tem. A moça mandou aqui um link, hein? Para falar, Se alguém para mim, me manda. Eu vou te mandar aqui no... Por favor. No WhatsApp. Obrigado. Essa moçada é boa de serviço. A gente faz um serviço para eles, eles fazem um para nós. Manda no meu WhatsApp, pelo amor de Deus, Carlinhos. Eu te mando, já está lá. Se eu conseguir baixar isso aí e ver isso, vai ser uma festa. E, por fim, a pergunta da Marina. A Marina tem, inclusive, uma tatuagem no braço dela, em que ela fala assim: eu sou descendente daquelas bruxas, tá, que vocês não conseguiram queimar. As meninas feministas têm, com razão, uma percepção de que as bruxas eram vítimas da misoginia, principalmente moderna, não medieval. Tá? Havia misoginia medieval, havia perseguição às bruxas, mas as grandes queimas de bruxa foram no século XVI, XVII, um pouquinho no XVIII. E com certeza são formas de misoginia. Agora, no judaísmo, misoginia existe, mas caças bruxas eu não identifiquei, não quer dizer que não tenha. Tá? E, com certeza, queima de bruxas não é uma coisa que apareceu no judaísmo. Claro, pode ter tido mulheres que foram consideradas bruxas, mas não há nem inquisição, nem tribunal para caçar essas bruxas. Então, eu não encontro isso, não. Tá? Agora, misoginia, as 3 religiões monoteístas têm de sobra para dar e vender. Sim. Tem uma das primeiras perguntas que foram feitas aqui no Question and Answers, eu acho que ela tem o poder de
que sintetizar muito do que a gente está chamando dessa influência do contexto na construção dessas fés, né? É a pergunta do Paulo Godoy. Ele diz o seguinte: a troca de ideias e conceitos entre o judaísmo e os mundos cristão e muçulmano, tanto no tocante popular como também no erudita, causam certo sincretismo dentro do mesmo, né? Dentro do judaísmo? Com certeza. Essas trocas culturais, eu chamo isso de trocas culturais, circularidade das ideias, trocas culturais, elas fazem com que haja certo sincretismo. Existem certas coisas, por exemplo, no judaísmo, que elas são mantidas com muita força. Então, a ideia do Deus único, a ideia da combate à idolatria, mas isso aí são eixos centrais. Além dos eixos centrais, que são muito protegidos, cuidados, e há uma resistência muito grande, tem muitos sincretismos. Tem uma outra... Tem muitas coisas. De lá para cá, de cá para lá. Na apresentação que eu fiz quinta-feira... Perdão? Portanto. Não pode falar. Repete, que eu não estou ouvindo. Carlinhos? Está me ouvindo? Consegue me ouvir? Eu não sei se deu uma cortada, mas eu não ouvi. Agora sim. Consegue me ouvir? Fala. Eu não estou... Deixa eu entrar pelo outro. Deu uma travadinha. Fala. Eu estou te ouvindo agora. Não, eu ia entrar pelo celular de novo. Não, eu acho que podia fazer até porque já temos bastante tempo, muita gente acabou entrando no meio, entrando depois que a gente falou, comentar sobre o curso das quintas-feiras, e até porque tem algumas perguntas aqui, por exemplo, a Bianca pergunta sobre recomendar autores que falam sobre a visão do outro pela igreja, e tem outras perguntas que eu acho que vão ser muito mais respondidas na aula de quinta-feira. Então, eu queria que fizesse um paralelo entre o que vai ser dito e o que está sendo dito nessas aulas de quinta-feira, especificamente sobre o antijudaísmo, e no caso dessa quinta-feira, a esse período de demonização que o Trachtenberg vai usar bastante, e o que foi dito hoje. Então, até porque já ajuda que muitas pessoas, as perguntas que muitas pessoas estão fazendo sobre esse assunto, que vão ser respondidas na live, na aula de quinta-feira. Então, se der tempo também, né? Se der tempo também, né? Porque você vê que temos um público de qualidade, né? Porque as perguntas estão em alto nível. E nem tudo eu sei responder também, né? Muitas coisas, assim, eu respondi evasivamente, porque abriu o leque, né? Abriu o leque. Quinta-feira vai ser feita a penúltimo encontro de um curso de antijudaísmo, que falou, sem gravação, falou do antijudaísmo pagão, e não conseguimos gravar, mas depois teve 2 aulas que estão gravadas e que estão no link que o Carlinhos já passou para vocês. Tem 2 aulas gravadas, que é o antijudaísmo cristão na patrística, tá? Que está lá gravada, com os slides embutidos dentro, e um estudo de caso sobre o reino visigótico e o Isidoro de Sevilha, que também está lá. Na quinta agora, daqui 2 dias, com transmissão pelo Face, porque, na verdade, o Zoom acaba ficando para os que estão matriculados, né? Então, a gente não pode abrir mais do que cabe 100, senão vira um pandemônio. Mas com transmissão no Face, a semana passada o Face não entrou, mas gravou, e ele pôs, né? Então, o pessoal que não conseguiu ver, porque o Face também não passou, conseguiu ver depois. Estão lá. A segunda e a terceira estão lá. Eu acredito que vamos conseguir transmitir nessa quinta, e o link está aberto. O link está aberto. Vai ser sobre o período da Idade Média Central, Cruzadas e a construção dos mitos antijudaicos.
com ênfase em mitos que dizem que os judeus usavam sangue de cristãos para fabricar seus pães ázimos. Tá? Esse é o grande central. E nele se fala bem disso, desses sincretismos, dessas trocas que tem. Isso o Carlinhos entende bem, por isso que ele já deu esse toque, porque já está próximo do métier dele, né? E isso vai ser transmitido quinta-feira, 8 horas da noite. Convém entrar uns minutos antes, para não perder o bonde andando. Está ofertado, a gente não tem restrição em relação ao Facebook, ele é super aberto, mas o Zoom fica reservado para os que já estão matriculados e seguindo. Muitos que estão seguindo já desde o começo estão no Face. E um dia não viram, no outro dia... Bom, enfim, vamos fazer o possível. E veja, assim como o Carlinhos me convidou, se alguma entidade me convidar, eu não cobro cachê, tá? Eu não cobro cachê. É só o sorriso, ó, o Carlinhos está sorrindo para mim, é só o sorriso e tal. E eu estou aqui tentando lutar contra a pandemia, tá? Tentando lutar contra o salvador da pátria, que está lá em Brasília, tá? E a única arma que eu tenho é a cultura, é o saber, e contra os mitos, contra as... Porque mito não é elogio, hein? Mito, usualmente, é uma bela de uma ofensa. Dizer que alguém é mito, ele faz mito, transformou-se em mito, tá? E eu estou aqui dando uma pequenina contribuição no combate ao racismo, à homofobia, à misoginia, e não o racismo só contra o judeu. Aqui eu falo de judeu, porque é o que eu entendo. Mas me preocupa o racismo contra o negro, que agora está pegando, mas sempre teve. Então, ao trabalhar com judeus, ao trabalhar com o medieval, eu estou trabalhando com a contemporaneidade. Estou trabalhando com a realidade de agora, com o da pauta, mas isso eu já fazia antes. Eu já entendia que o meu trabalho, a minha pesquisa lá no medieval, lá com os judeus, era uma ideia de trazer. Então, o meu grupo de pesquisa, esse Letames, ele é fundamentalmente uma linha de pesquisa em cima de excluídos e marginalizados no mundo tardo antigo medieval. Tem vários alunos meus assistindo Face, tá? Tem vários aí. Então, um trabalha com homossexuais no medievo, o outro trabalha com questão do feminino, o outro, enfim, hereges, já teve vários com hereges, heresia já gastamos, tudo os temas de heresia, já vários defenderam, mestrado, doutorado, sobre questão de heresias, tá? Então, nós estamos aqui, nós estamos na chuva para se molhar, nós estamos na academia para cumprir nosso papel social, tá? Então, pode parecer só uma questão cultural, mas para mim é uma questão profundamente social e política, tá? Então, são bem-vindos os que quiserem vir. Eu agora agradeço ao Carlinhos, tá? É uma oportunidade muito grande de estar... Eu digo que eu estou em Curitiba. Essa semana eu fiz um casamento em Curitiba no domingo e no domingo ou no domingo passado? No último mesmo, né? Nossa, foi ontem. Ah, não, foi o anterior. Yara me corrigiu. Mas eu fiz um casamento aí em Curitiba, estou fazendo uma palestra no Museu do... Estamos sentindo aí. Eu estou na casa do Carlinhos, mas, na verdade, estou no Museu do Holocausto. Tá? E estamos aí para o que deve tá? Mas muito obrigado, um grande abraço para todo o staff aí do Museu do Holocausto, a Denise, para você, Carlinhos, e para toda a galera que está assistindo. Tomara que vocês consigam ver no Facebook a palestra de quinta-feira, e vai ter uma outra na outra quinta-feira, mas que já é sobre século XIX e XX. Eu dou um pulo de 500 anos, e quem ia dar essa não era eu, mas a convidada não pôde vir e passou para mim, que seria na contemporaneidade. Não vou falar de Holocausto, porque isso eu deixo para o museu falar. Eu vou falar do racismo do século XIX e começo do XX, que chega na teoria ariana, mas assim, pontualmente, eu vou ficar no racismo do XIX. Porque falar sobre o Holocausto, eu acho que agora tem aí o Michel Ehrlich, né? o Carlinhos Reis,
Então, eu não preciso falar disso. Graças a Deus, já tem uma jovem guarda muito boa e muito competente. Grande Obrigado, abraço, obrigado a todos. obrigado. Sérgio, bom, eu sou fascinado com o tema da aula de quinta-feira, toda a questão do libelo de sangue, da profanação da hóstia, ali da própria peste negra. Eu não sei se está me ouvindo ainda, mas Tô. poder encerrar, até que a gente já passou do tempo, estão me cobrando aqui para você contar a história no final. Você disse que ia contar sobre a Ah, experiência e a gente encerra o nosso evento, encerra a nossa live, mas se eu não te pedir para contar, o pessoal vai brigar comigo. não, eu conto. Eu não tenho pressa. A gente sabe que uma live tem que ter limites, tem que ser emoldurada. Você está fazendo a coisa profissional. Eu sou um cara que gosta de falar, quer dizer, se eu ficar 2 horas falando, eu falo. É o seguinte, eu fui uma vez fazer uma aula, criei uma disciplina na Universidade de Tuiuti do Paraná, que é aí em Curitiba. E fui dar uma aula, a disciplina chamava Imaginário Medieval. E a primeira aula eu comecei a falar sobre o diabo, e eu falei que eu não acreditava no diabo, que para mim o diabo não existia, que o diabo era uma coisa usada para fazer certas manipulações, para trabalhar com a questão da doutrina do pecado, etc, etc, etc. Sabe o que aconteceu? Tinha chovido muito. Deu um violento apagão e o prédio inteiro, todo o prédio, sem energia, tivemos que sair no escuro. E aí a meninada falou: olha aí, ele falou que não acredita no diabo, o diabo deu um nó nele. Então eu só falo essas coisas no final. Eu não acredito, eu acho que o diabo é um personagem muito útil para trabalhar com a culpa das pessoas, para colocar o outro como diabo, para dizer que o diabo é o judeu, para dizer que o diabo é o negro, ou pobre, ou homossexual, satanizar o próximo. Tá? Então, eu não acredito, eu acho que o diabo é um elemento útil. Se eu acredito em Deus, eu acredito num Deus só. Posso ter minhas dúvidas, mas eu acredito num Deus só. Não tem espaço para dualismo. Dualismo é para fazer satanização do outro. Contei. Muito obrigado, então, pela disponibilidade. Estamos juntos. Vamos estar lá no evento de quinta-feira. Dúvidas, outras perguntas, tem pessoal pedindo bibliografia, outros materiais sobre o Trachtenberg e tudo mais, a gente coloca isso lá podemos colocar lá no Facebook, nos comentários, inclusive tem muitos Eu comentários lá. posso também responder lá no Face. Se eu, A tem gente, espaço, né, para interação sim, no a gente vai pegar as Facebook. perguntas e colocamos lá aquelas que pedem bibliografia, que pedem outra orientação, alguns Beleza. perguntando sobre Apocalipse, perguntando sobre outras questões interessantes que a gente pode colocar lá no Facebook. Lembrando para todo mundo que está conosco aqui, seja no Face, seja no Zoom, que esse evento vai estar gravado lá, está gravado, né? Assim que a gente terminar, ele automaticamente já gera um post e é possível ver e rever. Nessa quinta-feira, também às 5 horas da tarde, a gente vai ter um outro evento, um outro Zoom especial que vocês podem acompanhar também pelo Facebook, sobre a medicina nazista, o Dr. Valderílio Feijó Azevedo, que é médico, professor adjunto, doutor, chefe do serviço de reumatologia do HC do FPR, vai falar sobre o sistema de saúde, as diretrizes curriculares médicas e os crimes médicos na Alemanha nazista. Então, eu convido a todos a estar e participar e conhecer um pouco mais sobre essas questões éticas, médicas da Alemanha nazista. Tá? E sugiro para quem vai ver a palestra da medicina nazista que assista o filme Arquitetura da Destruição, que fala de uma estética nazista e fala da limpeza, tá? Que não é a judaica só, não, tá?
Arquitetura da Destruição, um baita de um filme do Peter Cohen, tem na internet, tem no YouTube. Fácil de assistir, está recomendado Peter Cohen, início dos anos 90, o material. Obrigado, professor, de novo, estamos juntos, uma vez até morrer, e nos vemos no próximo, enfim, na próxima iniciativa. Eu agradeço demais a presença de todo mundo. Um grande abraço. Nos vemos na quinta-feira. Tem vários eventos na quinta-feira. O museu está divulgando, que inclui também um evento especial da Rede LAIS, da Rede Latino-Americana de Ensino do Holocausto, uma palestra interessante sobre o Holocausto na Argentina, né, a relação da Argentina com o Holocausto. A aula do professor Sérgio, esse evento sobre a medicina nazista, bastante coisa, tem outros eventos lá também, tudo na quinta-feira, cada um no seu horário, tá bom? Obrigado. Abraço. Um grande abraço e a gente se vê em breve aí, tá, gente? Obrigado. Até a próxima.